Bom dia, hoje é dia 16 de novembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão no livro de Daniel. Passagem do dia Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O livro de Daniel une história e profecia, mostrando que Deus governa todos os reinos da terra. Escrito por Daniel, um jovem judeu levado cativo para a Babilônia. O livro mostra como Deus sustenta o seu povo, mesmo em meio ao exílio. Daniel permaneceu fiel ao Senhor desde a juventude até a velhice, vivendo sob o domínio de reis poderosos. Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Mesmo longe de Jerusalém, ele não se contaminou, orou continuamente e foi exaltado por Deus diante dos homens. Dos capítulos 1 ao 6, mostra a fidelidade de Daniel e dos seus amigos. Do capítulo 7 ao 12, vemos, uma revelação, uma visão sobre o futuro e o reino eterno de Deus. Daniel e seus amigos, eles se recusaram a comer dos manjares do rei, mantendo-se puros. E Deus honrou essa decisão com sabedoria e graça diante dos poderosos. Nabucodonosor teve um sonho que nenhum sábio pôde interpretar, mas Deus revelou o mistério a Daniel. E essa visão mostra que Deus controla os reinos humanos e estabelece o seu reino eterno. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha por não adorarem a estátua do rei. O fogo da provação, ela revela a fidelidade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, por não adorarem a estátua do rei, eles realmente provocam uma ira. E o rei manda aquecer a fornalha ainda mais do que o normal e lançar os três lá dentro. E os três são lançados numa fornalha ainda mais quente do que era o normal dela ficar. Porém, em um determinado momento, eles olham e não tem mais três, tem 4 pessoas lá dentro. E as pessoas olham e falam, peraí, mas tem um quarto homem aí, né? O rei, o Nabucodonosor, ele se espanta. Ele fala, mas como? E olha a pessoa andando pelo fogo, realmente como se nada tivesse acontecendo. E isso prova, Prova. E Nabucodonosor, ele mesmo, confessa que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram servos do Deus Altíssimo. E nós precisamos entender que muitas vezes somos colocados no fogo, somos colocados em fornalhas. Mas como reagimos? Como respondemos a isso? É com fé, confiando no nosso Deus que estará conosco em qualquer situação? Ou nós realmente ficamos com medo, Nós queremos fugir das situações, ou adoramos, às vezes, para não sermos prejudicados, coisas que não deveríamos adorar. Precisamos estar atentos. Olhar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sem medo, eles foram para a fornalha, confiando no Deus e no Deus que eles serviam, no mesmo Deus que está conosco todos os dias. Mas continuando aqui neste livro, também vemos que, por continuar orando a Deus, Daniel foi lançado na cova dos leões. A fé firme em meio ao perigo produz livramento e testemunho. Daniel
Ele tinha sido proibido de orar a Deus, mas ele não obedeceu. Ele continuou lá firme e foi lançado na cova dos leões. E conhecemos a história, né? O que acontece? Os leões ficam lá dormindo ao lado de Daniel. E aqui prova mais uma vez a fidelidade de Deus. Mas nós temos que entender que Deus é fiel, mas nós precisamos estar posicionados da maneira correta. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, eles não se intimidaram. Eles foram, né? Foram realmente lançados ao perigo, à morte, mas eles foram com fé. Eles foram continuando, glorificando a Deus. Eles não passaram a amaldiçoar, eles não passaram a se intimidar, não, eles foram com ousadia, eles continuaram firmes, confiando e glorificando a Deus. E aí sim, quando o nosso coração glorifica o Pai, quando o nosso coração está voltado a Ele, socorro e livramento vem e gera um testemunho para que possamos contar o que Deus fez em nossas vidas. E Daniel recebeu revelações profundas sobre o futuro, impérios que viriam o triunfo final do reino de Deus. Mesmo quando os reinos humanos se levantam, Cristo reinará para sempre. O livro de Daniel nos ensina a viver com fidelidade e coragem em tempos de oposição. Em meio à Babilônia, símbolo do mundo, Daniel manteve um coração separado e uma vida de oração constante. Assim também nós, em um mundo de valores corrompidos, somos chamados a permanecer firmes, confiando que Deus reina soberano sobre tudo. Daniel nos mostra que não há leão, fogo ou decreto humano que possa impedir o propósito de Deus. Glória a Deus. E Daniel, como lemos aqui, ele não aceitou comer a comida do rei, os manjares do rei, o vinho do rei. Ele não se deixou contaminar. E isso nos mostra que nós temos que estar atentos. Por quê? Porque muitas vezes acabamos cedendo a coisas do mundo e somos contaminados. Por isso, a gente tem que entender que muitas coisas são lícitas, porém não nos convém mais fazer. Temos que estar atento a isso. Por quê? Porque hoje somos filhos e filhas de Deus. Nós temos que levar essa luz de Jesus por onde a gente passa. E não podemos nos contaminar com o vinho da Babilônia. Não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo. E quando a gente abre brecha, quando a gente vai dando, né, espaço, ah, não, vou fazer isso aqui, ah, não, isso daqui pode, ah, não, mas isso aqui não faz mal. Ah, nós estamos abrindo brechas para o inimigo atuar na nossa vida. Nós estamos abrindo brechas. Por quê? Porque não estamos mais andando realmente conforme a palavra de Deus. Então nós temos que entender, porque assim, né, o que é errado, o que é pecado, o que a gente vê, né, que é escancarado, que não pode fazer, ok, a gente não faz e fala assim, não, isso não pode. Mas nós temos que estar atentos, porque muitas coisas são lícitas, mas não nos convém mais. E esse é a parte difícil. Daniel podia ter comido a comida do rei, por que não? Porém, ele sabia que aquilo o contaminaria. E assim é conosco. Muitas coisas não é que é proibido, não é que é pecado, não, tem coisas que são lícitas, mas que para mim vai ser uma coisa, para você vai ser outra, que não nos convém fazer mais. Então precisamos estar atentos, porque Daniel não se deixou ser contaminado. Daniel realmente disse não. E o que aconteceu? Deus o honrou. Deus fez, né, que ele achasse que Daniel fosse visto com graça pelos eunucos. Daniel realmente mostrou a sua fidelidade em meio
a todo o caos, em meio a tudo que vivia, Daniel continuou firme, orando, glorificando, servindo a Deus. E é isso que nós precisamos ter em mente. Precisamos ser como Daniel, nos manter em constante oração, nos manter servindo o tempo todo, em todos os lugares. Nós temos que aprender a glorificar a Deus em todas as ocasiões e não ter medo. Levante e vem. Você pode ser jogado na fornalha, você pode ser jogado na cova dos leões, não importa o que venha. O que importa é que você é filho e filha de Deus. E como filho e filha de Deus, você confia no teu Pai. E se for para morrer, você sabe que lá é muito melhor do que aqui. Você estará em paz, você estará seguro. Então é isso que temos que ter em mente, né? Que Deus é conosco e não precisamos temer. E que seus planos, eles não falham e será cumprido até o final. Vamos lá? Oração de hoje. Senhor Deus, ensina-me a ter a fé e a coragem de Daniel, mesmo quando o mundo tenta me moldar. Quero permanecer fiel aos seus princípios. Dá-me sabedoria para viver em santidade, firmeza para não me contaminar. Que eu confie em Ti em cada prova e glorifique o Teu nome com minha fidelidade. Tu és o Deus que reina sobre todos os reinos e o meu coração te pertence. Paizinho, que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e eu te espero amanhã para o nosso próximo devocional.